Falando sobre como ter, ou sobre o sentimento do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o nosso tema proposto é desafios de que eu falei? Quem se lembra? Isso. O desafio de ser desafios de ser um cristão. Para nós sermos cristãos, para sermos crentes, somos desafiados. E nós vamos estar dando continuidade. Nós falamos sobre tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Na primeira. Na segunda terça-feira nós falamos sobre o perdão. A palavra de Deus nos confrontou. E teve gente que saiu daqui meio assim, até moído, né? Eu vou dizer um que saiu daqui moído aquele dia. Fui eu. Fui eu na terça-feira passada que saí daqui moído. Porque a palavra nos confronta, não é, pastor Isaac? A palavra nos confronta e ela faz com que a gente olhe no espelho e veja a cara da gente como é. Sem maquiagem, né? Todas as vezes que você vai para maquiar, você jamais consegue se maquiar fora do espelho, né? Ou eu estou dizendo a pessoa própria. A pessoa própria se maquiar tem que estar olhando no espelho. Então a primeira impressão que você vê no espelho é a que fica, é a real. Depois que termina a maquiagem, já não é você. Já é uma outra, alguém trabalhado. E a palavra de Deus faz isso com a gente. Não tem jeito de você olhar para a palavra de Deus, ela vai mostrar exatamente o que é e o que deve ser. Não é verdade, irmãos? E é sobre isso que nós estamos falando. E falamos então que temos que ter o sentimento de Cristo Jesus, falamos do perdão. E hoje nós queremos falar com os irmãos, já que é tão bom, né? Já que nós mostramos aqui para os irmãos o lado bom de termos o sentimento de Cristo, na verdade tudo de bom, tendo o sentimento do Senhor Jesus Cristo. Eu falei com os irmãos que sentimento aqui não é no sentido de sensorial. Sentimento aqui não é no sentido de emoções, no sentido de sentir alguma coisa diante de determinadas circunstâncias, ou sentir emocionado diante de circunstâncias, seja ela alegre, que te leve para um sentimento alegre, um sentimento feliz. Sentimento aqui diz com um pensamento, com uma forma de agir, com uma forma de pensar. E nós vamos ver isso na palavra de Deus hoje, lendo alguns versículos, mostrando para os irmãos que sentimento aqui é uma maneira de viver. Tende em vós a forma de viver do Senhor Jesus Cristo, a maneira dele agir diante das circunstâncias. É bom vivermos uma vida de perdão, porque Jesus é aquele que mais perdoou na história da humanidade, né? Jesus é o homem que mais perdoou na história da humanidade. Haja visto que ele te perdoou, você imagina? Ele te perdoou? Amém. Então pronto, ele que mais perdoou na história da humanidade. E ele nos ensina a perdoar, né? Nós vimos aqui na terça-feira passada. Mas agora, irmãos, ter o sentimento de Jesus, hoje nós vamos ver como ter esse sentimento. Como é que a gente pode ter este sentimento, ou este pensamento? Vai lá, na Bíblia, na palavra de Deus, no texto que o irmão Edson leu, ele leu até o versículo número 5, nós vamos ler do 5 para frente, porque é aqui que nós estamos baseados a nossa fala. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vou correr de novo, assim como eu tenho feito nos outros dias, eu vou bem devagar. Nós vamos ler os textos bíblicos para nós aprendermos a palavra de Deus. Aleluias. Quantos vieram preparados para Deus falar outra vez de maneira bem forte em nosso meio? Amém. O texto diz assim, eu vou ler até o versículo número 8, que é o bastante para nós basearmos toda a nossa fala. Sentados como os irmãos estão mesmo, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam os versículos pares. Portanto, será 2 cada um. Eu vou ler 2, os irmãos juntos leem 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 8, lê de novo verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, aqui nós temos uma grande doutrina bíblica, a doutrina da humanidade do Senhor Jesus. Amém? A doutrina da humanidade do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda, e eu preciso destacar isso nessa noite, que o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quando estava aqui na terra, tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E nós vamos ver isso. Abre a sua Bíblia comigo, Ricardo, se você puder jogar aqui para nós, João capítulo 1, João capítulo número 1, nós vamos ver o verso 1 e o versículo 18. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ler de novo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como os irmãos sabem, verbo, volta de novo por favor no verso 1, no verso 1, por favor. A palavra verbo no original, ela é logos, né? Verbo aqui no original, ela é logos, significa, quem sabe me dizer? Palavra, significa palavra, né? A palavra. Agora, para nós entendermos esse texto bíblico, de quem está se referindo, quem João está se referindo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que verbo é esse que João está se referindo? Antes de ler o 18, por favor, joga em Hebreus, capítulo de número 3, deixa eu ver se é o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Nós temos um versículo aqui importantíssimo que vai mostrar para os irmãos exatamente o que é verbo. Isso, capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui se é o 3 ou se é o 1 e 3. É o verso 1, o capítulo 1, versículo 3 da carta aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela o quê? Palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus. Na versão, é uma outra versão, uma versão mais atualizada. Essa versão é uma versão um pouco mais antiga, essa é a corrigida, né? Ela é bem antiga. Existe uma versão que diz assim, eu não sei se os irmãos têm ela aí, diz assim: o qual é a expressão, alguém tem essa palavra aí na sua Bíblia? O qual é a expressão do seu ser, né? A expressão, a expressa imagem, A palavra, o que significa expressão, irmãos? Expressar. Quando eu expresso alguma coisa, é através da fala. Eu vou expressar, tá? Quando a Bíblia diz, por voltar lá agora em João do verbo, o princípio era o verbo, 1 João 1 e 1. Quando a Bíblia está dizendo, no princípio era o verbo, está dizendo assim, no princípio Deus falava, e o que saía da boca de Deus era ele, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Há uma versão, eu estou entrando aqui, irmãos, em um conceito teológico para me mostrar para os irmãos as duas naturezas, porque nós vamos ver hoje a respeito da natureza humana de Jesus e não a respeito da natureza divina. Mas eu tenho que mostrar para os irmãos que ele também era Deus. Há um certo ensinamento, uma versão da Bíblia Sagrada em nossos dias que fala que no princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E aí põe a palavra Deus no minúsculo.
Isso para deturpar a imagem do Senhor Jesus Cristo como Deus, dizendo, não respeitando Jesus como o Cristo, como o Deus, o Filho de Deus como Deus. Mas nós entendemos que no princípio era o Verbo. Agora põe o versículo 18, o verso 18, diz da seguinte maneira, eu queria que você lesse comigo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Filho unigênito. Você não tem outra versão aí não, Ricardo? Só tem essa aí. O Filho unigênito que está no... Você quer ver como é que diz o texto aqui na versão atualizada? Olha aqui, 1 João capítulo 1, versículo 18. Olha como é que diz o texto bíblico aqui. É 2 João, né? É João, é o Evangelho de João. Deixa eu ler aqui como é que está escrito na versão atualizada, para os irmãos entenderem, e parece que expressa melhor. Ninguém jamais viu a Deus. Olha aí, tá vendo? Ninguém jamais viu a Deus. Aqui está dizendo o Filho unigênito, mas olha como diz a atualizada. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A Suécia. Eu gosto dessa versão. Essa versão aqui é uma versão mais ultrapassada. Depois nós vamos mudar essa versão aí em nome de Jesus. Porque, olha o que diz o texto, eu vou ler. Ninguém, diga comigo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Em outras palavras, Jesus é Deus. Então nós temos Jesus como natureza divina. O Deus unigênito revelou o Deus Pai. Ou seja, revelou o Pai. Então quando Cristo estava aqui na terra, o apóstolo São Paulo diz assim, Deus estava em quem? Cadê o povo que conhece a Bíblia Sagrada? Olha, jovens, cadê os jovens? Deus estava onde? Peguei todo mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Daí nós então entendemos que Deus, o Filho, é Deus. Natureza divina. Diga comigo, Jesus tinha na terra natureza divina. É o que está escrito em Filipenses no capítulo, olha aqui, pois ele subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Daí, o verso 7 diz assim, ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e se tornou homem. Diga assim, Jesus era Deus e se tornou homem. Bom, irmãos, daí o apóstolo, contextualmente aqui, o apóstolo então fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, é interessante nós analisarmos uma coisa. Existe um pregador por aí que diz que nós somos pequenos deuses, ou que nós somos deuses, né? Eu não sei de onde que ele tirou essa aberração, se é que existe isso, mas nós não somos nenhum deuses. Nós não somos nenhum deuses, a não ser que eu esteja pregando uma doutrina humanística e eu coloque o homem no centro da atenção do próprio homem, do eu, né? O eu. Quando eu me coloco no patamar ou no pedestral, então eu vou adorar a mim mesmo. Se eu me considero um Deus, o primeiro adorador desse Deus sou eu mesmo, porque eu mesmo que estou me colocando lá no pedestral, não é mesmo? Então, não há possibilidade de nós nunca chegarmos a sermos deuses, mas somos filhos, nos tornamos filhos de Deus. Como foi que Jesus teve esse sentimento? Quando eu olho para esse lado de Jesus humano, eu posso comparar Jesus, olha aqui, como homem. Eu falei com os irmãos que Jesus é Deus, mas ele deixou a sua glória, ele deixou o seu lado de Deus, e ele se tornou homem, e foi conhecido e reconhecido como figura humana, a ponto de se tornar um mortal. Sim ou não? Sim ou não, irmãos?
a ponto de se tornar um mortal. Porque, em primeiro lugar, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele tinha um objetivo, e eu vou falar desse objetivo mais tarde. Mas olha, ele fez isso porque ele tinha um objetivo. Então ele se torna homem por a sua voluntariedade. Ele desce nessa terra, ele se faz homem, assume a forma humana, deixa, não que Jesus deixou de ser Deus por um período de tempo, não, voluntariamente ele cessou, ele não usou como usurpação. Durante esse período de tempo, a Bíblia está dizendo que ele não usou o fazer-se semelhante a Deus, ele não usou isso, mas ele se torna homem. Por quê? Porque ele tinha um objetivo de salvar o homem. Então, para ele se fazer homem, ele passa a ter os sentimentos do homem. Haja visto que Jesus nasceu de uma mulher, sim ou não? Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele, portanto, tinha uma genética humana. E eu quero perguntar uma coisa a vocês. Vocês acham que Maria tinha pecado ou ela era imaculada? Vou perguntar de novo. Vocês acham que Maria tinha pecado ou vocês acreditam numa doutrina que pregam por aí que ela era a imaculada? Ela tinha pecado. E você sabe quem foi que falou que ela tinha pecado? Ela mesmo. Ela disse o seguinte: quando ela começou, parece que ela foi encontrar lá com a prima dela, que os garotinhos saltaram. Aí ela faz uma oração. Qual foi a oração dela? A minha alma se engrandece em Deus, o meu Salvador. Olha, para que ela precisava de Salvador? Porque ela não tinha salvação. Ou ela, se não fosse em Jesus, ela estava se referindo a Deus que havia escolhido ela para colocar o baby Jesus no ventre dela. Aí ela se enaltece na presença do Senhor. A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. E Maria não era imaculada, Maria era pecadora. Se Maria era pecadora, Jesus nasce de uma mulher pecadora. Por que Jesus não nasceu com pecado? Porque apesar dele ter genética humana através de Maria, não tinha genética humana vinda do homem de José. Ele veio do céu. A Bíblia diz que o anjo do Senhor avisou para ela e o Espírito Santo a encobriu e ela se achou grávida do Espírito Santo. Ok? Eu já começo a mostrar para os irmãos como é que nós podemos ter o Espírito de Cristo. Vira para o seu irmão e diga: como é que nós podemos ter esse Espírito? Como é que eu posso pensar como Jesus? Existe, irmãos, aqui nos Estados Unidos, um escritor famoso, o nome dele é Michael Gelb. Ele escreveu sobre, eu já falei isso com os irmãos, ele escreveu sobre como pensar como Leonardo da Vinci. Como pensar como Leonardo da Vinci. E ele pontua 7 passos, 7 passos para que você possa seguir os caminhos do gênio Leonardo da Vinci. Os irmãos sabem que Leonardo da Vinci foi um dos homens mais inteligentes da Terra, né? O QI dele, se fosse medir o coeficiente, né, de inteligência, extrapolava até o mais inteligente agora, que é aquele inglês, parece que tetraplégico, que existe na Inglaterra. Mas eu estava lendo o pastor Augusto Cury, né? Augusto Cury. Eu estava lendo o livro, eu li o primeiro livro, estou lendo o segundo, e ele disse o seguinte: ninguém na história da psicologia, ninguém na história da sociologia, ninguém na história da antropologia parou para estudar Jesus, das suas características, da sua personalidade. Todo mundo que vai falar sobre Jesus, fala sobre Jesus de uma forma teológica, simplesmente de uma forma que a Bíblia diz, mas ninguém nunca parou para estudar
a personalidade de Jesus, assim como parou para estudar a personalidade de Leonardo da Vinci, assim como parou para estudar a personalidade de Platão, assim como parou para estudar a personalidade de Hegel, assim como parou para estudar a personalidade de Hitler ou de outro líder mundial. Ninguém nunca parou, mas ele começa então a estudar a pessoa de Jesus como homem, E eu vou dizer uma coisa: ninguém mais específico, ninguém mais especial para mostrar para nós Jesus como homem, como o apóstolo Paulo. Paulo tinha essa visão extraordinária, até muito mais do que o Augusto Cury, a respeito da pessoa de Jesus. Paulo era um intelectual, era um homem, quem sabe o mais intelectual da sua época, Paulo era. E ele então vê Jesus na sua humanidade. João, que conviveu com Jesus, também mostra Jesus na sua humanidade. E o importante para nós, pastor Isaac, que a gente vê aqui, é que João, no Evangelho de João, não mostra Jesus como homem, mostra Jesus como Deus. João, no Evangelho de João, no seu Evangelho, na biografia de Jesus, que o Evangelho de João é uma das 4 biografias de Jesus, ele não mostra Jesus como homem, ele mostra Jesus como Deus. Mas João, na sua primeira carta, ele preocupa-se com Jesus não mais como Deus, mas ele fala como homem. Ele mostra Jesus como homem. Você quer ver? Ele mostra o próprio Senhor Jesus Cristo como homem, e não, é o texto que nós acabamos de ler na primeira carta de João. Ele veio em carne. Você quer ver? Vai no Evangelho de João ainda, capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Glória a Deus. Isso, pode ler para nós aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vivendo sua glória, com a glória dentro do Pai, cheio de graça e verdade. Agora eu quero que toda a igreja lê, por favor, toda a igreja lê. Vamos lá, 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto. E vimos a sua glória, como a glória do gênero do Pai, cheio de graça e verdade. Tá aí. A Bíblia diz, João disse assim: todo aquele que não crê que Jesus veio em carne é o quê? É do maligno. Né? Todo aquele, aí ele já diz lá na 1 João, todo aquele que não crê que Jesus veio em carne é do maligno. Mas todo espírito que é de Deus acredita que Jesus veio em carne. Bom, irmão, se Jesus veio em carne, então é possível eu e você ter o sentimento de Cristo Jesus. Alguém diz assim: por que eu fiz tudo isso? Mostrei. Porque alguém pode dizer assim: mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Jesus, eu nunca vou ser igual a Jesus. Engano seu. Jesus não usou como usurpação. Durante o tempo que ele teve na terra, ele foi homem, semelhante a eu e você, com as fraquezas. Haja visto que ele sentia fraqueza, que Satanás tentou apoderar-se dele numa hora de fraqueza, quando ele estava 40 dias e 40 noites no deserto. O diabo chegou para tentar tirar dele aquilo que ele mais tinha. Mas ele, com o seu sentimento que ele vivia, a forma dele pensar, a forma dele agir, ele derrotou Satanás através da palavra de Deus. Ele derrotou o diabo. Agora, irmãos, como ter o sentimento de Cristo Jesus? Bom, então vamos ver uma coisa. Abre a Bíblia para mim, Isaías. Isaías, glória a Deus. Capítulo 61, verso 1. A primeira coisa para você ter o sentimento de Cristo Jesus, e esse aqui talvez seja, vamos dizer assim, a mola mestra. Aqui está o foco, aqui está como eu posso ter o sentimento de Jesus. Aí está a resposta. Daqui para frente nós só vamos acrescentar, mas aqui está a base, é aqui que fundamenta como temos o crescimento, o sentimento de Cristo Jesus. Isaías 61, verso 1. Olha lá, 1, 2, 3, bem alto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Pronto, tá bom aí. Diga comigo: o Senhor. Mais forte: o Senhor me ungiu. Ok, daí, primeiro, como ter o sentimento? O Senhor ungiu Jesus, sim ou não? Então,
4:18 de Lucas, por favor, corre lá. 4:18 do Evangelho de Lucas, vamos ver. 4:18 do Evangelho de Lucas. Vamos ler? Vamos ler, 1, 2, 3? O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois me ungiu. Pronto. Isso aí é Jesus repetindo o que foi escrito por Isaías, agora no Novo Testamento. Jesus repete outra vez: o Espírito do Senhor está sobre mim. Como ter o sentimento de Cristo Jesus? Como viver como Jesus viveu? Tendo o mesmo Espírito que teve o Senhor Jesus Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus na sua vida, com certeza você vai conseguir seguir os passos do seu Mestre. Se você tiver o Espírito Santo de Deus na vida, você vai a lugares que você jamais pensou que iria. Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus vivendo na sua vida, você fará coisas que você jamais pensou que faria. Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai tolerar coisas que você jamais pensou que toleraria, porque não mais vivo eu, mas é o Espírito de Cristo que vive em mim. Aleluias. Aleluias. Alguém pode estar pensando: não, eu tenho que ir para uma faculdade teológica, eu tenho que estudar bastante, eu tenho que me formar em teologia, eu tenho que me formar em pegar o doutorado, né, fazer ciências, divindade. Não, 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 não. Você precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, com certeza você trilhará os caminhos que o seu mestre trilhou e não vai murmurando. Você vai adorando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Então, a princípio, diga comigo: tendo o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo. O problema é que o Espírito Santo vem sobre nós quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Eu não estou falando aqui do batismo com o Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas. Isso é uma dádiva e um dom maravilhoso de Deus. Mas eu estou falando é do Espírito Santo. Se você quer ver que tipo de Espírito Santo é esse, Efésios capítulo 4:30, por favor. Isso, Sandro. Tenha a Bíblia na mente. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis o quê? Selados para o dia da redenção. Aí, sabe quando é que nós não fazemos aquilo que Cristo fez e ainda achamos difícil fazer? É quando nós entristecemos o Espírito Santo, e aí ele se afasta de nós, nós não temos mais força. Lembra dos discípulos? Quando Jesus pregou aquele sermão para eles a respeito do perdão, aí eles falaram: não te digo 7, mas 70 vezes 7 nós citamos aqui. Aí os discípulos olharam para Jesus: mas Senhor, aumenta a nossa fé. Se o Espírito Santo não estiver atuando na nossa vida, nós nunca seremos igual ao Senhor Jesus. Porque Jesus, como homem, dependeu do Espírito Santo para fazer o que fez. Você concorda comigo? Amém. Sim ou não? Jesus só fez o que fez porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Se Jesus, filho de Deus, diretamente, com uma genéticazinha divina, uma genética divina, ele precisou do Espírito Santo, e eu, você que é pai e mãe da terra, quer fazer as coisas sozinho, pastor Isaac? Se Jesus, que só tinha genética humana em Maria e genética divina do lado do pai, porque o pai não era pai dele, José não era pai dele era direto Deus. Se ele precisou do Espírito Santo, e eu, que é de pai e mãe terreno, o que eu vou fazer sem o Espírito Santo de Deus, irmão? O que é que você vai fazer? Como é que você vai ser como Cristo? E agora, nós somos obrigados a ser como Cristo, porque Paulo, parece que aos 1 Coríntios, se eu não me engano, ele diz o seguinte: olha, sede meus. 11:1, muito obrigado. 11:1, parece que 5:1 também, Efésios 5:1. Sede meus imitadores, ou seja, imitadores de Deus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um outro texto diz o seguinte: sede imitadores de Deus.
sede vós imitadores de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é imitar Deus? O que é imitar? Quem sabe me dizer o que é imitar? Seguir seus passos. Fazer igual. Fazer igual. Aí eu pergunto, Jesus perdoou? Sim. Irmão, vocês não estão me respondendo. Vocês estão aqui na igreja. Quem está na igreja? Quem está na igreja? Amém? Jesus perdoou? Sim. Perdoou quantas pessoas? Perdoou alguns? Perdoou assim só aqueles que simplesmente não, aquele que me convém eu vou perdoar, né? Ele perdoou Pedro, ele perdoou, irmão. Jesus perdoou os algozes que estavam na cruz matando ele. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós temos que imitar Jesus, não é isso? Perdoar. Como fazer isso, irmãos? Como fazer? Agora abra a sua Bíblia, por favor. Joga para nós aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia também. Não fica só confiando aqui no telão, não. Abre a sua Bíblia também. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Alguém que encontrou pode ler. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa versão. Olha aqui, irmãos. Diga comigo, nós temos a mente de Cristo. Ai, que maravilhoso, hein? Olha, a segunda coisa que nós já falamos, como agir como Jesus. Primeira coisa, depende de nós, deixar o Espírito Santo entrar em nós. Mesmo? Jesus tinha o Espírito Santo, por isso ele fazia o que fez. Se nós deixarmos o Espírito Santo entrar em nós, viver em nós, nós temos o primeiro passo para ser como Jesus. Segundo passo, e o Senhor também já fez por nós, mas o apóstolo está dizendo: nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo aqui, irmão Edson, significa pensar como Ele. Louvado seja Deus. Raciocinar como raciocinou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, Efésios capítulo 4. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo número 20. Efésios capítulo 4, versículo 20. Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. Olha aí. Mas vós, se você ler o contexto, né? Você precisa ler o contexto para entender o que Paulo está dizendo aqui com os Efésios. Ele está falando sobre a vida desleixada que viviam aquele povo. Ele está dizendo: mas vós não aprendestes assim a Cristo ou de Cristo. Agora vê o verso 23, por favor. Verso 23. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Olha o verso 23 como diz: e vos, o quê? Renoveis no espírito da vossa mente. Renoveis o espírito da vossa mente. Ou seja, irmãos, você precisa trabalhar a sua mente. O Espírito Santo precisa habitar na sua mente. E daqui a pouquinho nós vamos ver que mudar a mente é reverter valores, ou é colocar prioridades na sua vida. Você precisa entender que você está na terra para viver uma vida para Deus, adorar a Deus e ser imitadores de Deus sobre essa terra. Aleluias, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outra coisa, como nós podemos viver como Jesus viveu? Jesus tinha um objetivo, sim ou não? Sim. Ele veio nessa terra com um objetivo. Isso aí é uma outra questão. Se você quiser viver como Jesus viveu, você precisa ter o mesmo objetivo que Jesus teve. Amém? Você não pode ter um outro objetivo a não ser o objetivo de Jesus. Qual foi o objetivo da vida do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra? Olha, qual era a força? Objetivo talvez fosse uma força que determinava, ou que a força que motivava Jesus fazer o que ele fazia, ou viver como ele vivia, ou viver como ele viveu. Ele tinha uma força
motriz. Qual era ela? A Bíblia diz, em todas as vezes que eu vejo Jesus mostrando a sua capacidade de completar a sua missão na terra, ele dizia sobre a vontade do Pai. A vida de Jesus não escuta aqui, a vida de Jesus não gravitava ao redor dos seus desejos. Gravitar é alguma coisa atrair. Não, a vida de Jesus não era ao redor dos seus desejos, era ao redor do desejo do Pai. O maior desejo de Jesus era cumprir o desejo do Pai. A fome de Jesus era cumprir o desejo do Pai. A vontade de Jesus era cumprir o desejo do Pai. Em outras palavras, ele humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para cumprir o desejo maior do Pai, que era salvar a humanidade. Aleluia. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Em outras palavras, irmãos, toda a vida de Jesus era voltada para os outros e não para Ele. Ok? Ok? Eu quero que você dê uma olhada no seu eu agora, introspectivamente. Dá uma olhadinha para dentro de você. Isso aí ninguém vai enganar. Eu posso olhar para você e achar uma coisa, você pode olhar para mim e achar uma coisa, mas você olhar para você, você vai ver a verdade. Pergunte a você mesmo, como é que tem sido a minha vida? É ao redor de mim ou é em direção aos outros? Pergunte a você mesmo, será que a prioridade na minha vida é eu? É o meu bem-estar ou é o bem-estar daqueles que estão ao meu redor? Você quer ser como Jesus? Quem aqui quer ser como Jesus? Ai, 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 ai. Eu já ouvi alguém que teve medo de levantar a mão. Eu vou perguntar outra vez. Quem aqui quer ser como Jesus? Ter o sentimento de Jesus? Então para de pensar em você. Olha do seu lado. Não olha para a esposa não. Olha para a pessoa que não é esposa ou que não é esposo. Para aquele que está um pouco mais longe. Olha para ele e diz: a minha vida, prioridade é o seu bem-estar. Você tem coragem de falar isso? Amém. A prioridade é o seu bem-estar. Você lembra, eu gosto muito de dizer no casamento. Quando eu estou fazendo casamento, eu gosto muito de dizer uma frase, pastor. Eu digo assim: você não está casando para ser feliz. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu sempre digo isso. Você não está aqui casando para ser feliz. Não, essa não é a prioridade. Você está casando com o objetivo de fazer o seu esposo ou a sua esposa feliz. Porque à medida do momento que você faz feliz o seu cônjuge, automaticamente você é feliz. Ela volta para você, sim ou não? Assim é nós, irmãos. Assim é Jesus. A vida dele não gravitava nos seus bens. A vida dele não gravitava no seu eu. A vida dele não gravitava no seu pensamento, no seu desejo. Não, o desejo dele era cumprir o desejo do nosso Pai que estás no céu. Qual era o desejo do Pai? Salvar a humanidade. É isso que o Senhor tem vontade de Deus. Então eu vou me doar. Pega a minha vida e eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou estar na terra para entregar a minha vida pelos pecadores. Agora interessante, irmão. É interessante que Jesus, ele doava não só para os amigos. Ele se doava não só para os amigos. Ele se doava também para os inimigos. É fácil ou não é fácil abençoar os nossos amigos? É fácil ou não é fácil ajudar os nossos amigos? Agora, é fácil estender a mão para o seu inimigo? Quando você vê ele lá na beira do buraco, você sabe que ele é seu inimigo. Aí quando você vê ele lá na beira, quase caindo, o que dá vontade de fazer? Como é que é, né? Essa é a verdade. É assim, não é? Olha aqui, se a pessoa é seu inimigo, se ele só faz tudo para te provocar, para te perturbar, se ele só faz tudo para poder acabar com você, quando você vê ele na beira do abismo, o que é que você vai pensar de imediatamente? Deus entregou ele nas minhas mãos. Thank you, Lord. E pum. Aí sai contando testemunho, né?
Irmãos, Deus entregou o inimigo nas minhas mãos. Você se lembra de Davi? Você se lembra de Davi? Quando ele chega lá e vê o Saul, né? Os companheiros de Davi: ei, Davi, olha lá o homem, rapaz, não está te vendo? Arranja um jeito aí, atravessa nele uma flecha. Davi diz que: ei, calma down. Não vou fazer isso não. Davi tinha o Espírito de Deus. Davi tinha o Espírito de Deus. Sabe como é que você vai ter o Espírito de Cristo? Fazendo aquilo que o Espírito Santo mandar você fazer. E Jesus diz o seguinte: Ele vos guiará em toda a verdade. Se você tiver o Espírito Santo de Deus na vida, meu irmão, fique tranquilo. Você vai colocar os seus pés aonde que Jesus colocou os pés. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Porque ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu vou voltar para vós. Mas no período do tempo que eu estiver fora, eu vou enviar um outro Consolador. E ele vai estar convosco. E esse Espírito vai te guiar pelo caminho da verdade. Fique tranquilo. Se o Espírito Santo está dentro da sua vida, você vai seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Porque não é porque você quer, mas é que o Espírito Santo de Deus vai te guiar. E no momento que você der um passo errado, lá dentro de você, a voz do Espírito Santo vai falar mais alto, e você vai ouvir a voz de Deus e vai fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Uma outra coisa, vamos ler mais aqui a palavra de Deus. Vamos ler mais. João capítulo 3, irmão. João capítulo 3, texto bastante conhecido. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Nós nunca vamos entender a natureza de perdoar uma pessoa. Você nunca vai conseguir entender a natureza do perdão, de se humilhar. A gente não... Por que nós não vamos entender? Eu estou dizendo que não vamos entender. Por quê? Porque nós somos naturais. O homem natural nunca vai entender a natureza do perdão. Porque isso é coisa espiritual. Mas agora deixa eu dizer. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito em João capítulo 3. Do versículo 1, versículo 3, por favor. João capítulo 3, verso 1, verso 3. Deixa eu ver se é o verso 3. Jesus respondeu, os irmãos conhecem a história, não vão ler tudo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo. Verso 5, por favor. Verso 5, olha o que diz. Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, mais uma coisa, como andar como Jesus? Nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Tem muito crente na igreja que não nasceu de novo. Ele foi convencido pela palavra, mas nunca se converteu na realidade, né? E eu vou dizer um caso muito próximo de Jesus. Foi Judas. Ele gostou das palavras de Jesus a princípio, mas não creu nelas depois e acabou se tornando traidor. Tem gente que é convencida e está na igreja, mas nunca foi convertido. Mas quando nasce de novo, você não tem mais a natureza humana, você passa a ter a natureza divina. Porque você nasceu da água, que é a palavra, e do Espírito Santo. Aleluia. Daí você pensar como Jesus, agir como Jesus, viver como Jesus, andar como Jesus, e olha, Jesus vai transparecer na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, sabe o que vai acontecer? O relacionamento humano vai melhorar. Você quer ver? Olha aqui para mim. Quando a gente faz recursos humanos, por exemplo, quando eu fiz concurso na Vale do Rio Doce, que nós passamos no concurso, nós tivemos que fazer relacionamentos humanos, alguma coisa para poder se relacionar em grupos, em turmas, né? Tem gente que não gosta de grupo, não consegue se relacionar. Mas em todo... Escuta, eu vou lhe dizer, na igreja é um relacionamento humano, sim ou não? Sim. Aqui é um relacionamento humano. Olha aqui, não existe na terra, em questão de relacionamento humano,
alguém que não se frustre, que não fica frustrado com o relacionamento. Até o casal, por mais abençoado que seja, tem momento que um fica frustrado com o outro, sim ou não? Acha, fica. Tem momento, até o casamento mais bem sucedido, digamos assim, tem momento que está uma frustração. Eu não esperava isso dele, eu não esperava isso dela. Isso é relacionamento humano. Nós somos imperfeitos. Então, todo ser humano é imperfeito. Daí, no relacionamento haver frustrações. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você não tiver o sentimento de Cristo Jesus, você já isola na primeira caminhada. Primeira frustração, você já isola. É aquilo que eu falei na terça-feira passada. Gosto dele demais, pastor. E é uma benção, mas é ele para lá e eu para cá. Né? Alguém depois do culto de terça-feira correram perto de mim, pastor, mas e aí? Tudo bem, eu já perdoei, pastor, eu já perdoei, mas eu evito encontrar. Problema de relacionamento. Aí eu falei e vou repetir. E se Jesus pensasse assim comigo? Eu vou te perdoar, mas eu sei para lá e eu para cá. Deveria falar assim com a igreja, né? Ó, eu vou te perdoar, mas eu sei na terra e eu no céu. A gente ia subir para o céu? Se o negócio dele era Jesus queria ficar longe da gente, já te perdoei, está perdoado. Você não tem pecado? Irmão, perdão significa purificação de alma concernente àquela pessoa que havia te magoado ou você a magoou. Perdão é lançar no mar do esquecimento aquilo que tanto te machucou. Perdão é desamarrar uma pedra de você e jogar longe, de maneira que nunca mais você encontre aquilo. E este sentimento você encontra em Cristo Jesus. Ele disse: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você sabe por que o Espírito Santo tem colocado no meu coração trazer esse nível de mensagem, de palavra? Sabe por quê? O arrebatamento está muito próximo. E tem muita gente que está equivocada dentro da igreja e achando que está indo para o céu. Tem muita gente que... Outro dia eu estava pensando, eu estava analisando, meu Deus, quanta gente está perdendo tempo. Quanta gente está perdendo tempo. Mas em nome de Jesus, comece a entender que você precisa ter o sentimento de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos cooperadores, co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo das heranças divinas, da herança do céu. Então, para nós irmos para onde Ele está, aqui na terra, nós já temos que sentir como Ele sentiu, viver como Ele viveu, andar como Ele andou, até chegarmos aonde Ele está. Agora eu pergunto: é fácil ter o sentimento de Cristo Jesus? Mas é possível? Sim. Yes. É possível. Aquilo que o homem não pode fazer, o Espírito Santo de Deus vai fazer. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluias. 1 Coríntios capítulo número 2. Já estou encerrando, irmãos. Daqui a pouco eu já encerro. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler até o versículo 15, um por um. Glória a Deus. Põe o 9 também, por favor. 9, para nós começarmos. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Verso 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito, olha aqui, irmãos, o Espírito penetra, olha lá, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Escuta, isso aqui está falando de algo, até aqui, grifa tudo.
Isso, já que você está me ajudando, olha, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas. Profundezas aqui de Deus é o eu. Não sei se os irmãos vão me entender. Na verdade, quando se diz respeito ao homem, eu digo o eu, o ego. Quando diz respeito a Deus, é o ser que Ele é. Escuta, a profundeza de Deus. Olha, para você, deixa eu ilustrar isso aqui, presta atenção. Para você ser como eu, você tem que me conhecer, sim ou não? Sim. Se você quiser ser como eu, fazer o que eu faço, andar como eu ando, viver como eu vivo, você tem que saber quem sou eu. Você vai estudar a pessoa, analisar a pessoa e vai entender. Só que você pode me estudar, você pode me analisar, você pode tentar me conhecer. Minha esposa vive comigo vai fazer 30 anos, eu tanto quanto com ela também. A gente se conhece muito bem, mas tem alguma coisa, irmãos, que a gente vai descobrindo mais do tempo que vai vivendo, vai descobrindo. Ninguém conhece o outro 100%. Ninguém sabe quem tem do lado dele 100%. Você concorda ou não comigo? Amém. Primeiro que você é um ser que nem você mesmo se autoconhece. Daí as lutas que nós temos hoje dos estudiosos, querendo, olha, muita gente fica aí, o autoconhecimento, você tem que fazer yoga, sentar e deixar a mente se esvaziar, cuidado com isso, porque isso é coisa de Satanás, né? E para se autoconhecimento, ninguém se conhece a si próprio, mas o Espírito Santo está nos propondo a conhecer a mente de Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mas você não entendeu a profundidade disso. Você não entendeu isso. Eu posso conhecer Deus. Eu posso conhecer o Deus da Bíblia. Eu posso conhecer o Deus teológico. Eu posso conhecer Deus porque o pastor Isaac pregou. Eu posso conhecer Deus porque o meu pai falou. Eu posso conhecer Deus porque a professora da escola dominical falou. Mas eu estou falando de um conhecer Deus que o Espírito Santo me leva nas profundidades dele e me revela como eu devo ser em relação a ele. Glória a Deus. Aracalamanda, rabachuri, miai, aleluias. Olha aqui para mim, infelizmente, é muito poucos os crentes que conhecem as profundezas de Deus. Por que, pastor? Porque não tem tempo. Não gasta tempo. Não tem ferramentas. Sabe o que é profundeza? Eu vou te explicar. Vai no oceano, no alto mar, pula lá de cabeça e vai descendo. Vai descendo, sem um submarino, só você mesmo. Vai chegar a uma certa altura, para baixo, a certa profundidade, que você vai se explodir ou vai... Porque o peso da profundidade vai explodir você. Você vai morrer. O peso... Agora... Imagine isso, o oceano, que é uma das miniaturas criativas de Deus, que está perdido no espaço, num planeta chamado Terra, em bilhões de galáxias que existe, e ele está em uma dessas galáxias e não é nada. A mão de Deus pega o oceano inteiro e segura ele. Na calabachanda rabassuri miaias. Escuta, o que eu estou lhe dizendo e aonde eu estou te levando? Eu não, o Espírito Santo. Se esse Deus que pega, como a Bíblia diz, que o mar ele segura na concha da sua mão, e se você descer nesse mar, você morre com alguns metros abaixo. Você imagine você descendo na profundeza de quem segura o mar na mão. Glória a Deus. Aleluia. Você pode adorar o Rei nessa noite. Você pode adorar o Senhor. Daí você me pergunta: como ter o sentimento? Como eu posso ser? Vai para as profundezas de Deus, que você vai saber como é, tranquilamente, sem fazer força. Aleluias. Olha o que a Bíblia diz: porque o Espírito... Aí você diz: mas pastor, é o Espírito. Ok, é o Espírito. Mas quem é que revela para nós o ser igual a Deus? É Ele, o Espírito Santo.
O verso 11, por favor. Olha o que diz. Aleluia, Jesus. Ai, 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 olha aqui. Não, eu quero que você lê. Vamos lá, 1, 2, 3. Lê bem forte, lê com vontade. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque qual os homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem. Para aí. Vou tentar colocar isso para vocês. Ó, isso aqui está dizendo que só conhece o seu espírito é você mesmo. Só quem conhece você é você mesmo. Em outras palavras, confirma aquilo que eu disse. Seja quem for, seja o seu cônjuge, ele não te conhece 100%. Porque quem sabe o que você pode olhar para mim e pensar, ele está pensando isso, e eu mostrar um sorriso para você, e por trás desse sorriso está pensando, eu vou te pegar, eu vou te apunhalar. Pode ou não pode? E você sabe o que eu estou pensando? Não sabe. Agora, você sabe o que você está pensando. É isso que o texto está dizendo, olha. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Em outras palavras, ninguém mais sabe a não ser ele mesmo. O resto, vamos lá? Senão... Também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe ser como Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Oh Deus, oh maravilhoso. Daí, ele, Jesus, como homem, ele estava no céu, ele desceu na terra, deixou a glória, muito embora ele era Deus, veio na terra e disse: o Espírito de Deus veio sobre mim, porque eu sou Deus. Ou pelo menos tenho que agir como Deus. Aleluias. Verso 1:12. Olha. Leia. Vamos lá, bem forte, vamos lá. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Para. Nós não temos o espírito do mundo. Agora, continue. Mas o espírito provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente. Aleluia. Escuta, olha bem para mim, olha na minha cara aqui, não ajuda, mas olha para cá, em nome de Jesus na minha. Olha aqui, deixa eu dizer, o texto está dizendo, olha, para que pudéssemos conhecer, o Espírito Santo vem de Deus, que nós, aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus, irmãos, nós nos tornamos, através do novo nascimento, em semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Aí ele diz assim, há um texto, os irmãos podem me ajudar aí, não sei se é João 5:30, ele diz assim, acho que é Mateus, é escrito em Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus, vamos ver, Mateus 12:50, vamos aqui, Mateus 12:50, depois nós voltamos lá, só para poder completar aqui, Mateus 12 e verso 50, por favor, vamos ver se é esse texto mesmo. Olha, aqui, olha aqui, vamos ler, para mim, ler. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai está no céu, esse é meu irmão, irmã. Grifa aqui, Ricardo. Olha, lembra que eu falei da vontade? Jesus gravitava, a vontade de Jesus gravitava em fazer a vontade de Deus. Agora olha o que ele diz. Senhor Jesus, os seus irmãos, sua mãe está lá fora te esperando. Jesus levanta a cabeça e diz assim: quem é meu irmão e minha mãe? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o quê? Genética, irmãos, genética. Olha aqui, essa expressão aqui, este é meu irmão, irmã e mãe, é Jesus que está falando que é irmão. Se você faz a vontade de Deus, Jesus está falando que é seu irmão. Ele está dizendo o seguinte, nossa, isso é forte. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, irmã Nelly: se você faz a vontade do meu Pai, você tem a minha natureza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui, eu tenho meu irmão, Elcio.
e tem meu irmão Celso. Eu olho para eles e falo, esse é sangue meu. Sim ou não? Quem aqui tem irmão? Irmão físico, irmão. Olha lá, ó. Você olha para ele, é o meu irmão, tem o meu sangue, corre na minha veia o sangue que corre na dele. Jesus está dizendo isso, se fizer a vontade do meu Pai, corre na sua veia o meu sangue. Estou falando simbolicamente. Ele está dizendo, a natureza que eu tenho está em você, a natureza sua é a minha natureza, nós somos filhos do mesmo Pai. Aleluia. Irmão, você já parou para pensar quem você é na terra? E que você tem que fazer jus a essa chamada sua. Você é irmão de Jesus. Aleluia. Nós não somos simplesmente cristãos, nós somos irmãos do fundador do cristianismo. Aleluia. Nós não somos simplesmente cristãos seguidores do mestre, nós somos servos fiéis, filhos, irmãos, herdeiros e co-herdeiros, amigos. Nós somos mais, como disse Paulo, do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos voltar lá em 1 Coríntios, onde nós estávamos, 1 Coríntios capítulo 2, né? Eu parei no versículo 12, se eu não me engano. Volta lá, 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 2, por favor. Versículo 12. O outro, seguinte. Olha aí. Mas as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando, ok, irmãos? As coisas espirituais com as coisas espirituais. Em outras palavras, nós saímos da natureza humana, daí nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, sermos imitadores, porque nós não somos mais homens, simplesmente humanos, nós somos seres espirituais, não porque nos tornamos deuses, mas é porque o Deus dos céus, através do Espírito Santo, mora dentro de nós. Aleluias, aleluias, aleluias. E eu vou te provar isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não precisa colocar lá não, porque para nós não perdermos aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 ou 6, alguma coisa assim. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. E ele disse assim, não, também lá em Efésios, que já citamos, não entristeçais o Espírito no qual estáis selado. Mas tem um texto bíblico, parece que é Paulo que diz assim, que em vós habita, vós sois o templo do Espírito. Isso, vós sois o templo de Deus que em vós mora. Irmãos, você não está entendendo isso. Você não está entendendo. Quando você acorda pela manhã, vou tentar colocar isso assim de forma bem corriqueira para você entender. Quando você acorda pela manhã, se você é cheio do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo de Deus na vida, se você não entristeceu, quando você acorda pela manhã, Ele está dentro de você. Quando você levanta para ir trabalhar, Ele está dentro de você. Você senta na mesa, vai para a cozinha, faz o café, senta na mesa para tomar o café, comer o pão, Ele está dentro de você. Você vai para o trabalho, pega o seu carro e vai para o trabalho, Ele está dentro de você. Aí você, interessante isso. Aí quando um carro atravessa na sua frente, nessa neve terrível, aí ele está dentro de você. Aí você vai abrir a boca e está dentro de você. Diz, não faz isso não. Ele te controla. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas vezes você viu na Bíblia Jesus perdeu o controle? Que silêncio, hein? Ele não perdeu o controle no tempo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não perdeu o controle. Ele não fez aquilo ali por perda de controle, não. Ele fez o que fez para cumprir a palavra de Deus. Ele fez o que fez para cumprir o que estava escrito. Ele não perdeu o controle. Jesus, diga comigo, Jesus nunca perdeu o controle. Agora eu vou perguntar, teve alguma vez na vida de Jesus que era passível dele perder o controle? Muitas. Hã? Muitas vezes. Se fosse eu, gente,
Se eu tivesse o poder que tinha Jesus, e aquela cambada viesse colocar um prego na minha mão, é ruim, hein? Colocava não, gente. Eu ia mostrar para eles assim, olha, e os discípulos disseram, Senhor, você não quer que a gente chame aí um cadinho de anjo para resolver o problema? Não quer que a gente dê um jeito nesse negócio? Eu já disse, rapaz, isso é bobagem. Você está pensando que eu não posso simplesmente ordenar aqui, vir miríades de anjos, seres angelicais, e acabar com tudo? Vocês não sabem de que espírito sou esse. Jesus nunca perdeu o controle. Jesus nunca perdeu o controle. Olha para mim. Como ser como Jesus? Como ser como Ele? Como fazer o que Ele fez? Como andar como Ele andou? Jesus nunca perdeu o controle. Daí o Espírito Santo nunca se afastou dele. Você está entendendo o mistério? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando Ele entrou em Jesus, nunca mais Ele saiu. E nós, hein, gente? A gente faz... Não entristeçais o Espírito Santo do qual está selado. A gente entristece ele sai. Volta, sai, volta, sai. Você pensa que o diabo, que esse um ser espiritual não vê o Espírito Santo saindo e entrando de você, não? Quando o Espírito Santo não está presente, ele chega. E aí é que você faz tanta besteira, que nós fazemos tanta bobagem. Como ser com Jesus? Como fazer o que Jesus fez? Nunca deixe o Espírito Santo sair de você. Tem um hino que diz assim: não retire o seu espírito, não é assim? Do meu pobre coração. Irmão, se o Espírito Santo sair de nós, a expressão mineira, nós estamos lascados. Se Jesus sair, se o Espírito Santo sair de nós, primeira coisa que a gente vai fazer, eu nem conheço esse homem, não sei quem é ele não. Escuta aqui, sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje? Estava pensando, estava aqui na minha sala aqui atrás, agora a minha sala passou para ali, estava ali anotando, lendo, observando a Bíblia. E o Espírito Santo colocou no meu, me trouxe uma ideia que eu achei interessante. Não é só parecer com Jesus que faz você ser como Jesus. Não é só, tem muita gente que tem a aparência de cristão, mas não tem nada a ver com o Cristo do cristianismo. A casca não é suficiente. Pedro parecia ou não parecia com Jesus? Você fala como ele, você é igualzinho a ele, você anda como ele. Pedro andava com Jesus, mas Pedro não era como Jesus. Na hora que precisou, ele escapuletou fora, negou, não teve coragem de assumir. Porque não adianta parecer crente, não adianta se parecer crente, todo bonitinho, simplesmente o estereográfico, tudo só a casca. Você olha assim, é lindo, é belo. O importante é você ser. Aleluia. Ser. Irmãos, o Espírito Santo está nos falando: seja crente, seja fiel. Não precisa de pastor te vigiar, não precisa de diácono te vigiar, não precisa de papai te vigiar, de mamãe te vigiar, não precisa do esposo vigiar você. Pelo amor de Deus, seja crente, porque aquele que te chamou, ele é fiel. E ele quer que você se pareça com ele, não só pareça, mas que você seja como ele é. A gente tem pregado muito sobre adoração. Vamos adorar e adorar e adorar e adorar. E nós interpretamos a adoração com simplesmente louvores em forma de cântico e música. Não é isso que o Senhor estava se referindo aos verdadeiros adoradores. Ele estava se referindo a alguém que vivesse para Ele, que andasse com Ele, que sentisse Ele e que Ele, acima de tudo, pudesse viver em você. Escuta aqui. Escuta aqui. Eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer agora. Eu já estou encerrando. As pernas do Senhor Jesus na terra hoje são as suas. É eu e você. Ele deixou esse mistério para nós. Paulo revela que esse mistério estava oculto. É a igreja, você, teu irmão, você é Jesus andando na terra na atualidade. Você se você é Jesus andando na terra, será que Jesus iria entrar aonde você está entrando?
Será que Jesus iria abrir a boca e falar o que você fala concernente ao seu irmão do lado? Será que Jesus iria abrir a boca e falar contra aqueles que eram líderes? Será que Jesus faria o que você está fazendo? Aleluia. Alamanda Rabashuri. Aleluia. E aí quer cantar, e aí quer pregar, e aí quer mostrar, e aí quer ser. Quem é você? Quem somos nós? Será que estamos fazendo aquilo que o Senhor fez? Ou será que nós estamos envergonhando o nome de Jesus? Como ser como Jesus? Queridos, se tem uma coisa que tem no meu coração, é que eu jamais vou ocultar a mensagem de Deus. Se você gosta ou se você não gosta, o problema não é meu. Se você gosta ou se você não goste, eu vou dizer como Jesus disse para os discípulos: querem ir embora? Que vão, mas a palavra de Deus é esta. Rai, Shuiri, me canta, Rai. Receba a mensagem de Deus. Aleluias, aleluias. Não adianta nada afagar a sua mente. Não adianta nada balbuciar palavras que você vai te levar. Não. É preciso confrontar e mostrar você o espelho da realidade, para você ver quem você é diante de Deus. Quem eu sou, quem somos nós. Jesus está voltando. Ele está vindo e vai encontrar 10 lamparinas acesas. Jesus vai chegar e vai encontrar 10 lamparinas acesas, 5 se apagando. Tinha fogo. Eu não quero ninguém aqui com lamparina quase se apagando, pelo amor de Deus. Aleluia. Bota azeite. Azeite é o Espírito Santo. Verso 14, por favor. Aleluia. Olha aqui, por favor, vamos ler comigo agora. Vamos ler bem forte, mas mais forte para vocês aí ficar com mais ânimo. Vamos lá, 1, 2, 3, ora. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como pensar como Jesus? Tem que ser espiritual. Como pensar como Jesus, irmão Edson? Tem que ser espiritual. Porque você não vai discernir as coisas do Espírito sendo carnal. Agora, pastor, como ser espiritual? Viver em espírito. Obedecer à palavra de Deus. Né? Andar em novidade de vida. Ser nova criatura. Não viver, não deixar a velha natureza voltar outra vez. Você venceu a velha natureza. Você colocou ela embaixo. Agora não deixa ela subir de novo e tomar a posição na sua vida, não. Você é um novo homem. Você é um novo homem, um homem espiritual. O homem velho, o homem adâmico morreu, e agora o homem espiritual, que é Jesus Cristo de Nazaré, está na sua vida através do Espírito Santo. Daí você pode entender as profundezas de Deus. Aleluia. Verso 15 para encerrar. Verso 15. Lê para mim agora, vamos lá, 1, 2, 3. Alto. Mas o que é espiritual Tá vendo, irmãos? Olha aí. O que é espiritual discerne bem tudo. Você sabe por que o mundo não nos entende? Você sabe por que as coisas de Deus para o mundo parecem o quê? Loucura. Loucura. Essa palavra que eu estou falando aqui, isso é coisa de louco. Ser espiritual vivendo na terra. Existe um livro chamado o seguinte: Como Ser como Maria vivendo no mundo de Marta. Como você vai ser como Maria, sentada aos pés de Jesus, vivendo no mundo de Marta? Que é um corre-corre danado, irmão. Corre-corre. Outro dia, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, é bem cabível. Outro dia eu entrei no computador e apertei o mouse e aquela bolinha ficou rodando. Eu me dei um nervoso. Vou trocar esse computador, porque você quer apertar o trem abrir. É assim que nós queremos. É o mundo de Marta. É um corre-corre para lá e vem para cá e não para. E vai para cá e vai para a tecnologia. Hoje nos impulsiona. Sim ou não? Irmãos, a gente tem um carro que é outro e tem um celular, aí sai o outro que é o outro. O mundo é de Marta. Mas como parar? Sentar nos pés do Senhor Jesus e ouvir Ele ensinar. Aleluia.
A gente corre para adquirir isso, corre para comprar casa no Brasil, fazenda, corre para comprar e para construir, e para poder ter, e aquela correria. Aí enquanto eu estiver fazendo isso, então depois eu vou parar. Aí depois a morte chega e nunca para. Nunca para. Como viver com Jesus? Como viver com Jesus? Em suma, tenha o Espírito Santo. Vira para o seu irmão, tenha o Espírito Santo. Não, fala mais forte, tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa mudar os seus conceitos, os seus valores, para que você possa então colocar prioridades. E a sua vida a partir daí, sabe o que vai acontecer? É você e Jesus, Jesus e você, você e Jesus, Jesus e você. Aí o pastor Benny Hinn tem um livro que muita gente critica ele, eu não critico ele não. Muita gente critica o pastor Benny Hinn, eu não critico ele não. Eu não gosto de criticar o homem de Deus não. Tem um jeito dele, eu não gosto de criticar não. Tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo. Tem gente que mete o pau no Benny Hinn. Olha irmão, se o homem tem intimidade com o Espírito Santo, por que ele não pode dar um bom dia? Ah, que você é bobo, criticar pra quê? Não dá bom dia você que não tem intimidade. Como é que eu vou passar perto de uma pessoa na meio da rua? Bom dia fulano, se o cara nem me conhece, olha pra mim, quem é você? Agora se eu conheço, bom dia, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Ele tem intimidade, ele pode. Sim ou não? Aí tem gente que critica, que não sei o que não pode, que não pode. Se quiser criticar, critica. Se eu puder fazer como ele, acordar de manhã, bom dia Espírito Santo. Oh, como é lindo, o Senhor passou comigo durante essa noite. Oh, como é lindo, vou ter o Senhor. Eu já contei isso para os irmãos, a prima do Chicanísio, ela pertencia à nossa igreja na Califórnia. Ela duas vezes dormia, ia lá para nossa casa, já velhinha, ela acordava de manhã cedo, você escutava, lá no seu quarto você escutava. A primeira coisa, todas as manhãs, ela ficou muito tempo na nossa casa, todas as manhãs ela falava, aleluia Jesus. Ora irmão, isso é andar com ele. Isso é intimidade. Você acordar de manhã e gritar um aleluia. Só que tem gente que acorda de manhã esbravejando. Eita, mais um dia que eu tenho para enfrentar. A excomungada de segunda-feira, meu Deus do céu, não sei o que. Tem ninguém aqui que faz isso, né? Aí depois não quer que o homem tenha intimidade. Irmão, como viver como Jesus viveu? Que dia que Jesus... ok, louvado seja o nome do Senhor. Se eu for falando eu vou entrar para a noite adentro. Mas eu quero que você entenda, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Quem quer ter o Espírito Santo de Deus na vida? Amém. Não, quem quer ter o Espírito Santo de Deus na vida? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém que sabe cantar aquele hino, não retire o seu espírito do meu pobre coração. Tem alguém que sabe cantar esse hino? Eu gostaria de ouvir esse hino. Não retire o teu espírito do meu pobre coração. Aleluias. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor da nossa vida. Tem o playback dele? Tem, né? Isso. Vamos ver. Adorar o Senhor. Feche os seus olhos, irmão.